Olá, estamos começando mais uma edição do Desenvolvendo com Afeto e hoje nós vamos continuar falando sobre primeiros socorros, um assunto muito importante e comum na rotina dos pais, avós e cuidadores em geral. Nós conversamos com o Dr. Rogério Gesta, coordenador do Núcleo de Educação Permanente do SAMU, que já está aqui com a gente. Eu agradeço mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, de estar por aqui compartilhando esse conhecimento que é tão importante para as famílias, Obrigada. É de responsabilidade dos pais proteger as crianças e cuidar delas em todos os momentos da vida. Mas o que fazer quando a situação foge do controle e as noções de primeiros socorros já não são suficientes para auxiliar as crianças em casos de quedas, queimaduras e outros tipos de trauma? Buscar ajuda médica é uma saída, mas é preciso tomar atitudes certeiras, porque nesses casos o tempo pode ser decisivo. Bastou a dona de casa Elisiana Lopes sair da sala e ir até a cozinha para que o seu filho Oséias, de 4 anos, fraturasse o braço quando estava brincando com o irmão. Ele estava brincando na sala com o irmão dele, Tem mais 2 irmãos, aí estavam pulando do sofá para o chão. Aí eu fui lá e falei para eles, não façam isso, que é perigoso. Aí deixei eles lá, fui para a cozinha lavar a louça. Quando eu chego na cozinha, só ouvi o grito dele. Aí quando eu cheguei na sala, ele estava segurando o bracinho, tinha caído, eu acho que ele caiu por cima do braço, Aí estava com o ossinho do cotovelo aqui para frente, fora do lugar. Aí a gente trouxe ele para o hospital, aí estamos aqui, tá com 8 dias hoje, esperando uma cirurgia. Quem também resolveu buscar ajuda especializada no hospital foi a dona Lúcia de Almeida. Seu filho Samuel, de 6 anos, estava em casa brincando com a bicicleta quando caiu e machucou a cabeça. É de 24 horas cuidar nele, porque ele é muito assim irritado, mas é de 24 horas cuidar nele. Histórias de quedas, como a do Oséias e do Samuel, se repetem nos corredores do IJF, que é referência no tratamento de vítimas de traumas de alta complexidade. Pois é, na emergência do hospital são atendidos pacientes de todas as faixas de idade, vindos do interior e de outras regiões do país. Na ala da pediatria, por exemplo, tem especialidade de traumatologia, neurocirurgia, pediatria, entre outros. Ao todo, são mais de 20 especialidades médicas. Os principais atendimentos na ala da pediatria do IJF estão associados a quedas, queimaduras, engasgos, intoxicação e acidentes de trânsito, atendendo crianças de todo o Ceará. Mas você sabe quando deve se preocupar com quedas de criança? No momento de queda, todas as vezes que eu tenho falado para se ficar calmo, queda é um também de se ficar calmo, porque pode de repente ter fraturado algum osso, pode ter sangue, algo que realmente assusta, mas você ficar calmo. Dependendo da altura que a criança caiu, é interessante você chamar um atendimento, o Corpo de Bombeiros, pelo 93, para que ele vá até o local fazer realmente a remoção da vítima com segurança, Principalmente se for uma queda mais do que o dobro da altura da criança. Além das quedas, outra preocupação dos profissionais da saúde diz respeito a queimaduras. E é importante saber como agir nesses casos. No IJF, o setor de queimados atende pacientes com queimaduras de 1º, 2º e 3º grau. E, independente da gravidade, medidas simples podem fazer a diferença nessas situações, como afastar a vítima da causa da lesão, lavar a região atingida apenas com água corrente, não puxar a roupa que estiver grudada na pele, retire anéis, relógio e pulseiras, isso porque o corpo incha após as queimaduras. E sempre procure a orientação médica na unidade de saúde mais próxima, independente do nível da queimadura. No IJF, há ainda um Centro de Assistência Toxicológica, o CIATOX, para tratar pacientes que tenham sido picados por escorpião, cobra, aranha ou ainda aqueles que tenham ingerido produtos químicos, sendo importante levar a embalagem para que sejam ministradas as medicações e tratamento devido. O importante é que a gente tem todo esse suporte, desde o caso que vai ser classificado como um caso, digamos que possa ter um atendimento classificado, como aqueles casos de uma maior gravidade. Então, todos esses são atendidos aqui no hospital. E apesar de termos todo esse aparato médico especializado,
Um lembrete aos pais e responsáveis por crianças. A melhor prevenção é aquela que começa em casa, com orientação. E, se possível, não deixe os pequenos sozinhos nem por um minuto. Então, doutor Rogério, a gente viu que quando se trata de crianças, todo cuidado é pouco. Mesmo os pais, os avós, os cuidadores mais atenciosos correm esse risco. Agora, quais são as dicas para saber quando aquele evento, aquela queda, aquela queimadura pode ser remediada em casa ou quando é necessário cuidado médico, a atenção a uma unidade hospitalar, por exemplo? Pronto, acho que o mais importante a gente ter em mente que ficou na dúvida se é mais grave ou não, liga para o SAMU, tá? Liga para o 92 que está se garantindo, tá? Lógico que vai depender do tipo de trauma que aconteceu, do tipo de acidente. Então, alguns traumas a gente tem que ficar mais preocupados, até pela própria cinética do trauma, até pelo tipo de trauma mesmo, e outros a gente acaba ficando um pouco mais tranquilo. Mas uma coisa muito importante, assim, se eu tenho que dar uma dica única, a dica é se a criança está chorando ou não. Tá? É natural que a criança, quando caia, quando se corte, quando leve um choque, qualquer coisa, ela vai chorar. Ela está sentindo dor, ela está incomodada, ela se assustou, então ela vai chorar. É o normal, é o que a gente espera. Se a criança não chorou, não está chorando, está com dificuldade para respirar, aí sim é o caso mais grave. A gente tem que tomar mais cuidado quando ela não está chorando. O vômito também é preocupante, né? Isso, então vamos para um caso de um trauma, bateu com a cabeça. Quais são as coisas mais importantes para a gente ter atenção numa criança que caiu e bateu com a cabeça? Primeiro, vômito. Se vomitou, é sinal de gravidade, é sinal que tem que ir procurar uma assistência médica, mesmo que não seja importante. Não, ela vomitou porque ela almoçou e passou mal, mas vomitou depois de bater a cabeça, tem que ser avaliado por um médico. Dormiu depois de bater a cabeça. São 2 horas da tarde, a criança nunca dorme à tarde, bateu com a cabeça e ficou sonolenta, ficou com vontade de dormir, tem que se preocupar. Mas já são 10 horas da noite, eu tenho que manter meu filho acordado porque ele bateu com a cabeça? Não, ele pode dormir, certo? Mas sempre ficar atento. Ficar atento ao padrão respiratório, se ele está com dificuldade para respirar ou está respirando normal. Tá? Então, são algumas coisas que chamam mais atenção para a gente se preocupar. No caso de queimadura, é muito comum muitas pessoas molharem o local, colocarem pano, isso não é adequado também? Pronto. Queimadura por líquido quente ou por fogo mesmo que seja. Qual é o tratamento? Água corrente em temperatura ambiente, normal. Não vai botar gelo, não vai botar pasta de dente, borra de café, pomadas, nada disso. Tratamento é água corrente na temperatura normal ambiente. Uma coisa importante também com relação à queimadura é se tiver formado aquelas bolhas. Né? Queimadura de 2º grau, ele forma aquela bolhazinha na pele. Nunca estourar uma bolha, certo? A gente não estoura a bolha em casa. Se forem muitas bolhas ou for bolhas muito grandes, a gente procura um atendimento médico, que aqui pelo SUS, o hospital de referência é o Instituto Dr. José Frota, né, que a gente viu. E aí lá eles podem fazer até a retirada da bolha, passar a pomada, mas aí é um tratamento específico hospitalar. Em casa, nunca botar pomada, nunca enfaixar, porque acaba que pomada, pano, quando chegar no hospital vai ter que tirar, vai doer muito mais às vezes do que a própria dor da queimadura. E dificultar a cicatrização também. Dificultar a cicatrização, retardar o tratamento, vai demorar mais a ficar curado. Pode ficar com uma cicatriz maior, uma mancha maior na pele, porque teve um tratamento inadequado nos primeiros momentos. Ok. A gente dá uma pausa agora, mas a gente volta já já. De volta com o nosso Desenvolvendo com Afeto, que hoje traz dicas de prevenção e atendimento de primeiros socorros para crianças. Nós conversamos hoje com o Dr. Rogério Gesta do SAMU. Doutor, a gente já viu casos de queda, já viu caso de choque.
já viu casos de afogamento também. E agora, qual é a dica para os pais após o trauma, após o evento, como é que eles devem agir no caso da situação ser remediada em casa? Por quanto tempo a criança precisa ser observada mais, digamos que detalhadamente? Não existe um tempo específico, porque vai depender do tipo de trauma que a criança sofreu. Tá? O importante é que a pessoa, que os pais, os cuidadores, os avós, eles fiquem mais atentos, principalmente nas primeiras horas depois do trauma. Né? Então, sofreu um trauma, aí a criança começou a mudar o modo de se comportar, né? Como a gente falou, ficou mais sonolenta, teve episódio de vômito. Aí é bom ficar mais atento. Tá? Mas não existe um prazo específico, são horas, algumas horas, observou durante o dia, tá bem, pronto, aí fica mais calmo. Aconteceu alguma coisa que chamou a atenção dos pais ou do cuidador, às vezes não interessa nem exatamente o que é, uma coisa meio subjetiva, não, estou achando que ela está mais com dificuldade para caminhar, ou não está falando direito, que às vezes não é uma coisa tão palpável, tão objetiva, mas achou que está diferente, liga para o SAMU, ou leva para o hospital. No caso de um trauma ósseo, quebrou um braço, quebrou uma perna? No caso dos traumas de membros, né? Então quebrou o braço ou a perna. O mais importante é não mexer, certo? Não mexer, liga para o SAMU vai lá, imobiliza o membro e aí leva para o hospital para fazer um tratamento adequado. Por quê? Primeiro porque só pelo fato de mexer vai intensificar a dor que a criança está sentindo. Ela vai doer mais porque está mexendo. Segundo, em alguns casos, pode ter uma espícula, uma ponta do osso que está solta ali, dentro do braço. E ela pode, na hora que tu mexer, ela pode cortar uma artéria, pode cortar um vaso e acabar tendo um sangramento interno que acaba sendo mais grave, às vezes, do que a própria fratura. Ou o osso pode acabar saindo para fora da pele. Isso aí também vai deixar de ser uma fratura fechada, passar a ser uma fratura aberta, que aumenta o risco de infecção, aumenta o risco de ter complicações para essa criança. E assim, uma questão bem delicada, é a partir de que idade a gente pode conscientizar as crianças dos perigos, porque assim, às vezes a criança não tem, muitas vezes ou sempre a criança não tem noção do perigo que ela está correndo em determinadas brincadeiras. Como é que isso pode ser feito, inclusive, como é feito no projeto SAMUzinho, para a criança ter consciência de se proteger, de prevenir esses episódios, mas também não deixar de ser criança, não deixar as brincadeiras de lado? No caso do projeto SAMUzinho, que a gente já faz uma conscientização da criança para ela atuar, inclusive, no tratamento, né, é a partir dos 7 anos de idade que a gente começa. Mas para a conscientização do risco para ela, sempre, desde pequenininhas já orientar que aquilo ali é perigoso. Então a tomada, a gaveta, a criança adora mexer em gaveta e acaba prendendo o dedo na gaveta. Então assim, desde pequenininha mesmo, começou a conversar ali 1 ano, falar alguma coisa, 1 ano, 1 ano e meio, ela já consegue perceber, com a orientação dos pais, dos cuidadores, de que aquilo ali é perigoso. Então, para prevenção, é desde que pequenininha mesmo. Começou a caminhar, ela já tem que estar sendo orientada para prevenir os riscos que ela pode correr. É importante também que os pais estejam atentos para a questão, os brinquedos adequados para determinada idade, também as brincadeiras, os espaços, não é isso? Por exemplo, uma criança que está começando a andar e tem uma piscina perto, exige uma atenção aí muito redobrada, não é? Exatamente, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a criança. A partir do momento que ela adquire a sua independência de conseguir andar sozinha, o risco aumenta muito mais do que quando ela era uma criança de colo, né? Então, o fato dela poder caminhar, dela poder se deslocar sozinha, e a gente sabe aquela história, né, de que a criança faz as coisas e a gente não percebe, quando a gente vai ver já aconteceu, né? Ela cega os adultos, né? Tem essa brincadeira. E é verdade, a gente tem que tomar muito cuidado com a criança a partir do momento que ela começa a caminhar. Outra coisa muito importante que a gente tem que ter uma conscientização, já para as criancinhas um pouco maiores, é a internet. Certo? Então tem muitas brincadeiras na internet, desafios na internet que são extremamente perigosos para a criança.
É importante, então, que os pais também acompanhem o que as crianças estão assistindo, não é isso? Que elas estão aprendendo pela internet. Sim, sim. Lógico que a internet é muito importante, a gente não consegue mais viver sem ela, é fundamental para o desenvolvimento da humanidade. Mas os pais sempre têm que estar atentos aos que os filhos estão olhando na internet. Assim como os brinquedos, os conteúdos adequados para cada idade, para cada faixa etária, não é isso? Exatamente. Ok. É com esse esclarecimento e todas essas dicas que nós encerramos o nosso programa de hoje. Mas o nosso próximo encontro tem dia e hora marcados. Eu espero por você. Até lá!